Senhora e senhora... Opa, desfocou. Senhoras e senhoras, sejam bem-vindos a mais um Nós Reage. E hoje eu estou aqui novamente, Carlos Daniel, para fazer uma reação, uma coisa que mandaram ali quando eu perguntei o que vocês queriam que eu reagisse e pediram para eu reagir ao canal Cérebro Espacial. Nunca ouvi falar, mas fiquei interessado pelos vídeos, parece que são uns vídeos bem maneiros de assistir. E cara, um vídeo que eu peguei aqui para assistir, achei interessante, tier list dos filmes do Homem-Aranha, do pior ao melhor, Suprema. Não sei o que ele quis dizer com Suprema. Acho que o melhor é o Supremo, né? Cara, isso é interessante porque assim, eu também tenho uma opinião bem concreta sobre os filmes do Homem-Aranha. Claro que sempre é aberta a discussão, a gente pode sempre discutir. E eu quero ver qual a opinião desse cara, vamos ver, vai ser o primeiro vídeo que eu vou ver dele, então eu já vou ver a opinião dele sobre uma coisa que eu já tenho uma opinião também. Então vamos ver se a gente bate nossas opiniões ali ou não. Já quero deixar claro aqui, olha só que coisa, vocês vão ficar, o quê? Mas como assim? Meu filme favorito do Homem-Aranha é o Homem-Aranha 3. Ah, o do Tobey Maguire, Andrew Garfield e o Tom Holland? Não, o do Tobey Maguire apenas, com o Venom, o Homem-Aranha e o Harry Osborn. Então, já quero ver como vai ser a opinião dele, se ele vai esculachar o filme como se fosse a pior coisa que existe, como a galera geralmente faz, né? É o padrão, ou se ele vai ver as qualidades que esse filme, que é um filme muito maneiro, que passa uma mensagem muito legal. Essa é só uma parada que eu quero ver. Também quero ver o do Homem-Aranha 2, que ele vai falar. Provavelmente vai ser o padrão, né? Todo mundo curte muito o Homem-Aranha 2. Eu sou um cara que não curto tanto o Homem-Aranha 2. É um filme muito foda, só acho ele um pouco chatinho, né? Eu sei que você deve estar achando que eu tô blasfemiando aqui, né? Mas um dia eu faço minha tier list também pra vocês saberem mais minha opinião a fundo, né? Eu gosto muito do Homem-Aranha 1, do Duende Verde lá, do Tom Maguire. Muito do Homem-Aranha 3. Outro que eu curto bastante é o Espetacular Homem-Aranha 2 também. Mas o Aranha Verso realmente é uma masterpiece. É um filme praticamente perfeito. Enfim, vamos assistir aqui a tier list do Cérebro Espacial. Já dei um pouco da minha opinião pra vocês já saberem aqui que eu vou pontuando, né? Tier list dos filmes do Homem-Aranha, do pior ao melhor. Simbora? Fala galera, beleza? Aqui é o Matizila em carne e osso, trazendo um vídeo pra vocês muito diferente de tier list. Eu vi alguém falando nos comentários pra fazer, eu falei, mano, tá maluco? Isso aí não dá view? E aí depois eu fui dar uma olhada, enfim, a gente já fala disso. E comigo hoje está o Guilherme pra me acompanhar nessa grande aventura. Guilherme, legal, vamos discutir. Fala galera, tudo tranquilo? Então, tô aqui participando do vídeo do Mate. Eu já participei do vídeo do Mate há uns bons meses atrás, acho que foi esse ano até, que era aquele vídeo falando sobre a história do Miles Morales. Então, tô voltando aqui pra gente fazer a tier list que pode ser polêmica. Bem polêmica, porque minhas opiniões sobre o Homem-Aranha são bem populares. É, mas eu acho que, tipo, a minha opinião e a sua acho que é bem parecida, assim, né? Não, que bom, né? Polêmico, alguém... então ele vai pra fora da curva, né? Mas tem uma coisa que a gente discorda, maluco. Tem uma coisa que a gente discorda. Enfim, eu pensei, mano, alguém falou pra mim, faz vídeo de tier list. Eu falei, tá maluco, você está tendo um delírio. Mas aí eu fui ver, né, o mundo das tier lists e tem esse link do canal aqui. Eu falei, mano, isso não pega muita view. Tier list de assistentes virtuais, 391, mano. Pega muita view, mano, pega muita view. Tier list do folclore brasileiro. Não, esse aqui é legal, bacana. O do Voice Makers também pegou muita view. Não. Tier list de cores é foda. Essa é muito boa. De pão, mano. 81 mil views. Que sensacional. Tier list de salgadinhos. Nossa, esse é bom. Colocou a Ruffles lá em cima. Ruffles é uma bosta. Ah, eu gosto de Ruffles. Eu nem curto salgadinho, então nem sei, velho. Tier list de tier list. 68 mil views. Ah, isso foi bem genial. Tier list de sequestro. E o do vídeo dele foi bem também, pegou 140 mil. Enfim, então é um conteúdo bacana de fazer. Não sei se vai dar view. Se der view, tudo bem. Se não der... Enfim, tô aqui com a tier list aberta. Vamos começar essa grande... Tô curioso, vamos lá. Começando pelo primeiro filme. Vamos lá, Cérebro Espacial. Dirigido por Sam Raimi. Esse é um dos melhores, cara, na minha opinião. Homem-Aranha 1. Esse aqui, meus melhores. Não tem como. É o pai, né? É o pai de todos. É o pai de todos. É o maior de todos. Eu botaria no S. Então, boa, já concordamos aqui, gostei. É um filme muito Gostei, já concordamos aqui. Pra formação do personagem, na visão da cultura pop mesmo. Muita gente foi apresentado ao personagem através desse filme. É óbvio, pessoas como nós que nascemos depois que saiu esse filme, por exemplo, ou a gente... Com certeza, um dos primeiros contatos foram com os filmes do Sam Raimi. E é um filme muito interessante, porque em comparação com os outros da trilogia, ele é o mais ultrapassado em questão de efeitos visuais, até de atuação. Tipo, ele é muito mais brega do que os outros. Muito mais brega do que o Homem-Aranha 2, muito mais brega que o Homem-Aranha 3. E essa breguice é o estilo principal mais gostoso de ver nesse filme, sabe? Tem uma cena, mano. A cena da caveira, velho. A cena da caveira, mano. Eu amo quão aleatório isso é. Eu acho de boa essa cena, eu acho maneira a transformação dele. Principalmente pra quem já viu o filme da Morte do Demônio, né? O Evil Dead. Mano, é sensacional, sabe? Tipo, o jeito que o Sam Raimi pega aquela breguice, até principalmente nas cenas de terror, né? Ele costuma colocar em todo o filme da trilogia. É muito tipo dele, sabe? É tipo um terror que às vezes dá aquele medo, ainda mais pelo Jump Scare. Acho isso legal. Verde, dá que surge absolutamente do nada. Primeiro filme. Eu acho massa é isso. Maravilhoso. E tem 2 Duende Verde na cena, por sinal, pra quem nunca percebeu. Tem aquele que pula na tela e tem um Duende Verde lá no fundo, velho. Eu acho que isso é um traje, tá ligado? O outro traje dele. Tem um bonecão do Duende parado assim, tipo, com a mão na cintura, assim. Eu sempre interpretei que é outro traje do Duende, que ele não tinha só um. Se bem cara, que... mano, não dá. Não faz sentido, porque ele roubou o traje. Na tela aí,
velho. Mas é maravilhoso, cara. O Duende Verde no fundo ali, velho. Ele, tipo, esperando. Mano, O que tá acontecendo aqui? é spoiler pro Harry, cara, confia. Cara, que demais. Então, essa breguice é uma coisa muito interessante que o Tom Holland traz. E todo o filme, ele tem um tema central muito importante. Eu vou fazer um vídeo que vai sair logo logo sobre como os filmes do Sam Raimi, eles se relacionam com os acontecimentos que a gente teve nos Estados Unidos, como 11 de setembro, enfim, onde a população... Eles removeram cenas até. Totalmente desacreditada sobre, tava sem esperança. E é um filme muito esperançoso. É um filme onde você tem o Duende Verde, por exemplo, que ele coloca na cabeça do Peter, ó, vai todo mundo começar a te odiar e você é um nada e ninguém vai te apoiar. E no fim, cara, na cena final, tá todo mundo do lado dele. Muito foda. Isso é uma parada que... O povo de Nova York, sabe? Mano, é lindo. Nenhum filme fez isso até agora, sabe? Exceto os filmes do Sam Raimi. O Peter é um personagem muito importante. E é um filme, querendo ou não, sobre paternidade. Porque é sobre o Peter, não só o Peter, né? Mas é o próprio Norman, por exemplo. O Harry criando também. uma própria figura paterna pro Peter, sabe? Ele se colocando como figura paterna pro Peter. Por, enfim, se ver no Peter, por ser alguém diferente, alguém que... Ambos, eles passam por um arco muito parecido, sabe? Os dois estão se ferrando, os dois estão sofrendo. Porque o Norman não é só um multibilionário a lá Tony Stark nesse filme. Ele é um cara que ele tá se ferrando muito. E ele é um pai Tipo também, assim, né? Exatamente. Ele tá sendo traído pelo pessoal que ele confiou a vida inteira. Enfim, tem N coisas acontecendo com o Norman. Então, é um filme muito bom. O traje é maravilhoso. É icônico. Não tem que falar. Deixa eu pausar aqui, ó. Olha, gostei muito da opinião dele sobre o primeiro filme. Eu concordo que o primeiro filme tá em Rank S. É um filmaço. E ainda mais porque ele tem bastante elementos pra se contar, né? Sobre a origem do herói. Então, ele é um filme muito cheio. Ele tem bastante conteúdo pra te contar. Ao mesmo tempo que você acompanha a evolução do Peter Parker e você vai vendo o descobrimento dos poderes dele, você ainda tem um romance rolando. Você ainda tem a trama do vilão, que é bem legal também. Você ainda tem um vilão que é muito bom. Ainda tem a trama do Harry, sabe? Então, é um filme bem gordinho, assim, eu quero dizer, né? Que, tipo, ele não tem barrigas. Ele é um filme que consegue contar a história de maneira muito dinâmica. Eu acho ele um exemplo, assim, de dinamismo de filme de super-heróis, sabe? Ele é praticamente perfeito. As cenas de ação eu acho incríveis, as cenas de ação. Não acho que ele datou efeitos especiais. Eu assisti recentemente. Sim, dá pra você ver 3Ds nesse filme, sabe? Dá pra você ver os momentos que o Duende Verde é 3D, você olha, 3D. Com Homem-Aranha 3D, 3D. Você percebe, sabe? Mas eu acho que, por exemplo, o Homem-Aranha 3 também tem bastante cena que você percebe que é 3D. Então, eu acho que é até páreo, sabe? No segundo filme é menos. No segundo filme eu acho que eles conseguiram mesclar muito o 3D, assim, é quase imperceptível em muitas cenas. Claro que ainda é perceptível se você ficar analisando, né? Mas ele é o que mais consegue mesclar no Homem-Aranha 2. Essa parada, né, tipo, do Sam Raimi misturar a identidade dele de filme de terror é muito foda, é legal que eles mencionaram isso. Eu adoro essas paradas que ele quer demonizar o vilão, sabe? Quer mostrar que o vilão é do mal, então ele bota aquela transformação bizarra do Duende Verde se balançando lá na maca, sabe? Uma parada que é assustador pra criança. Jumpscare do Duende Verde na tela do nada, sabe? Isso é uma parada muito legal. Ele valorizava vilania, sabe? Esse medo, a máscara do Duende, enfim, né? Tipo, é um negócio meio demoníaco mesmo, sabe? Foge até um pouco do elemento Duende e vai pro negócio meio demônio mesmo, se você parar pra analisar os elementos da máscara, né? Eu acho isso muito legal. Esse filme, pra mim, ele é perfeito, tanto nessa parada que o Sam Raimi também valorizava muito, e isso ele continua valorizando no segundo e terceiro filme, que é as pessoas torcendo pelo herói, as pessoas falando assim, é isso aí, Homem-Aranha, vai lá, sabe? A cidade é viva, a cidade tem opinião, a cidade tem movimento. É uma coisa que eu não vejo muito nos filmes de super-heróis, sabe? E também o Sam Raimi se preocupava em mostrar o herói salvando as pessoas o tempo todo, sabe? Todo o tempo o Homem-Aranha tava salvando alguém. Então eu acho isso muito legal. E o primeiro filme, ele é maravilhoso nisso. Sobre essa parada de salvar as pessoas. No segundo filme, ele consegue fazer melhor ainda, né, mano? Quando... Enfim, vou falar no segundo filme aqui, né? Mas melhor ainda quando ele tem que salvar o pessoal na casa em chamas, né? Vai salvar a garotinha sem poderes, né, cara? Então isso é bem legal também. Enfim, concordo com a opinião do cara. Acho que ele falou bem. Então junto nessa. Bora ver o Homem-Aranha 2, né, cara? Bora ver o Homem-Aranha 2. O que ele vai falar, né? Depois eu dou minha opinião aqui quando eu assistir. Homem-Aranha 2 tem uma mensagem muito linda, sabe? Sobre responsabilidade, sobre se encontrar, como o Peter se encontra e como não é um caminho fácil. Porque nesse ponto, em Homem-Aranha 2, acho que o Peter tinha o quê? 20 anos? Ele tinha 20 anos. Faziam 2 anos que ele tinha se tornado Homem-Aranha. E mesmo 2 anos combatendo o crime, tendo essa vida, ele ainda não tava certo se era aquilo que ele tinha que fazer mesmo. Se ele queria aquilo pra vida dele, se... Enfim. Mas ele descobre que ele tem que seguir essa responsabilidade e ele não tem escolha. Ele precisa fazer aquilo. E é como muitas decisões a gente toma na vida. 2 anos ele demorou pra perceber o que significa ser Homem-Aranha. Porque pra mim, o Peter, ele não aprende no final de Homem-Aranha 1 o que é ser Homem-Aranha. Ele aprende lá no terceiro ato de Homem-Aranha 2. Ele aprende de verdade o que é ser o Homem-Aranha, que é quando ele assume aquilo de todo o coração e fala, ok, não tem volta, não, eu cheguei nesse ponto e eu tenho que fazer alguma coisa. Eu discordo disso. Então, a cena da Tia May lá, né? Exato, e tipo assim, é um filme com muito coração, é um filme com efeitos visuais muito bons, os efeitos muito bons, visuais né? de Homem-Aranha 2 são... O 2 é o melhor em efeitos visuais. Ganhou Oscar, sério? Oscar, melhor. É, merecido, não sabia dessa informação. Caraca, Legal. velho, e realmente, Mereceu, tipo, mano. Nossa, Incrível. cara, muito Obviamente. bom, cara. E tipo, tem Tem uma algumas cena- cenas que você pega assim que você fica tipo, caralho, mas esse aí tá meio estranho. Mas tipo, são tipo tem uma cena, a cara do Peter, a cara do Aquela do Octopus, Octopus andando em cima do trem, assim, ele batendo o cara. Tipo, você vê que Eu acho massa. de CGI
ia ser muito bom, cara. Pô, Eu acho massa, não acho que datou não, ele foi o que menos datou. Pelo amor de Deus, outro A cena exemplo do trem é perfeita. do Sam Raimi falando pra população de Nova York, dos Estados Unidos, tipo, opa, olha, gente, estamos todo mundo junto aí, vamos dar as mãos, a gente juntos, a gente é mais forte, porque o Sam Raimi é um gênio. E essa Não cena ainda jeito, tem, o tipo, cara é meio gênio. que um duplo sentido, assim, né? Ainda mais essa questão aí de toda a população dos Estados Unidos, ele ainda tem, tipo, uma mensagem pro próprio Homem-Aranha, né? É aquilo que é da frase da Tia May, tipo, que ela fala, tipo, todo mundo tem um herói As pessoas, dentro às de vezes, si. tipo, vão contar no futuro de como elas ficaram, tipo, horas na chuva, simplesmente pra ver, tipo, o herói deles por, sei lá, 5 segundos, sabe? Isso é bem É legal. uma pessoa que realmente chega a dar esperança. E isso é o Homem-Aranha que, tipo, tem tanto outros super-heróis que, tipo, eles são muito mais focados nesse tema da esperança, como o Superman, né? Que ele é basicamente inteiro focado. Os antigos, Mas né? o Homem-Aranha, tipo, ele é um herói esperançoso. Ele é um herói que traz uma esperança, uma bondade pra população. Tipo, cara, aquela cena, ela representa total o que por mais que, tipo, a vida do Peter seja muito complicada por causa do Homem-Aranha, ainda tem os momentos que, tipo, ele vê aquilo e ele fala, tipo, cara, o que eu tô fazendo é certo. É por isso que eu tô fazendo o que eu tenho que fazer. Cara, é lindo. Sim. É lindo, mano. Homem-Aranha 2, então, pra mim, fica em S. E eu mudei Homem-Aranha 1 pra A, porque eu acho que o S eu quero reservar pra outras coisas. Nossa, cara. Eu diria que ele é o filme mais importante da minha vida, sabe? Tipo, cara, não seria quem eu sou sem esse filme. Tipo, não. Sim, sim. Então eu deixaria ele no S pra mim. É que Homem-Aranha 2 pra mim tem outro patamar. Tipo, Ah, sim, com certeza. cara, você tem Guerra Infinita, você tem tanto filme de herói, mas esse aqui é live action. Cara, é um que o dos Homem-Aranha mais 2 ele melhora, maravilhosos. tipo, ele aumenta, tipo, ele leva tudo que era bom no Homem-Aranha 1, ele leva a outro patamar, assim. Pausei aqui. Primeiro, discordei sobre ele ter mudado, né, a Terra Elite ali. Eu acho que o Homem-Aranha 1, sim, ele é um filme maravilhoso e irado pra caramba. Eu acho que ele merecia, sim, um S. Mas em relação ao Homem-Aranha 2, então, ele falou, assim, né, que o Homem-Aranha aprende de verdade o que é ser o Homem-Aranha no segundo filme. O que eu acho que, na verdade, na minha opinião, deu uma regredida nessa parada, sabe? Porque, assim, no primeiro filme, finaliza com o Homem-Aranha decidindo que ele é o Homem-Aranha. Tanto que ele abre mão do amor dele pela Mary Jane, né, de ficar com a Mary Jane, porque ele sabe que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Na minha opinião, o primeiro filme se encerra com ele já sabendo que ele vai ser o Homem-Aranha. E é isso, tá ligado? Ele fez essa escolha dele. Então não é como se ele tava meio em dúvida ainda, não. No primeiro filme ele tinha certeza absoluta. Ele abriu mão da pessoa que ele mais amava na vida dele desde a infância, entendeu? Então eu acho que isso botou ali, assim, o prego, né? Deu uma martelada no prego e ele decidiu de vez. No segundo filme, eu acho que, claro, né? Eles focam no segundo filme nessa depressão do Peter, nessa dúvida dele. Ele não sabe se ele tem que ser o Homem-Aranha ou não. E ele tem essa queda, né? Ele tem esse baixo astral, né? E depois ele vai recuperando isso com o tempo e vendo, não, realmente, eu sou o Homem-Aranha. Mas ao mesmo tempo eu fico pensando, pô, ele já tinha decidido isso no primeiro? Ok, que você quis mostrar as complicações do Peter e tal, mas eu acho que teve uma pequena confusãozinha no roteiro, sabe? Não curto muito essa ideia. Eu achava que a primeira ideia já tinha fechado essa parte, sabe? Mas ok, é um filme que quer te trazer esse lado mais humano do Peter, que ele é um cara sofredor, ele é um cara que tem problemas como eu e você. O que, na minha opinião, o segundo filme, ele acaba focando muito nisso e acaba sendo um filme um pouco arrastado, na minha opinião. Cena do trem, pô, incrível. Cena que as pessoas salvam ele no trem, incrível. Cena de luta, efeitos especiais, mano, maravilhoso, cara, sabe? Os efeitos especiais realmente do 1 pro 2 evoluiu muito. Isso é ótimo mesmo, realmente é uma superação dos efeitos especiais, mas eu acho que a história em si e como o ritmo anda, eu acho que o segundo peca, sabe, na minha opinião. Porque fica muito focando naquela depressão, né? Que como ele é triste, eu não sei se eu quero ser o Homem-Aranha, vai no médico. E aí tem um momento dele só refletindo sozinho, e aí mostra que ele só tá se ferrando, só se ferra, e todo mundo dá fora nele, e Peter é pisado cada vez mais. E aí, tipo, no final eu fico assim, pô, ele não dá um comeback, sabe? Tipo assim, não é como se ele recuperasse e mostrasse pra todos aqueles que pisaram nele que ele consegue ser, sim, uma pessoa que gera esperança, que as pessoas podem confiar nele, enfim. Acaba que ele é só pisado o filme inteiro. Claro que como Homem-Aranha, ele representa, ele salva as pessoas e tal, mas como Peter, eu acho que eu fico até pouco, sabe? Acaba o filme e fico, poxa, é isso, sabe? Tipo, você realmente levou fora de todo mundo e essa é a conclusão, sabe? Então é uma coisa que eu não acho tão interessante, sabe? Eu acho que acaba sendo um pouco melancólico o filme, sabe? O filme vai muito devagar e muito triste, entendeu? Eu acho que o comeback, né, o Peter sobressaindo, só vem no terceiro filme, sabe? Claro, quando ele tá com o simbionte, mas o segundo filme eu acho que é legal a mensagem, que todo mundo tem um herói dentro de si, eu acho isso maneiro, mas em geral eu não curto muito. O vilão em si do Octopus também, e aí lá vai outra opinião impopular minha, eu também acho um vilão bem mais ou menos, é uma reciclagem do primeiro vilão, que eu acho inferior, sabe? Eu acho que o Duende Verde é um personagem muito mais legal, um personagem muito mais maneiro, um vilão caricato do mal, sabe? Que eu acho muito mais legal. A parada dele ser o pai do melhor amigo do Peter também, eu acho que gera coisas mais interessantes, aquela cena do jantar que ele vê o Peter riscado ali, as cenas de luta também, a luta final, o Duende Verde massacrando o Peter, e depois o Duende vai lá e ameaça, dizendo que vai atrás da Mary Jane, e o Peter vai e recupera a força dele, caceta o Duende Verde na porrada. Mano, eu acho isso uma parada muito maneira, sabe? Uma parada muito mais pessoal, na minha opinião, sabe? E o do Dr. Octopus eu achei que ficou
meio, assim... É um vilão que é a mesma coisa do primeiro, que ficou louco com a ciência, né? A própria ciência dele mexeu com a mente dele, e ele quer realizar a parada dele, e o Homem-Aranha vai lá e impede, né? E, assim, é a mesma coisa do primeiro, que eu não acho que se superou. Eu acho que é um vilão bem mais ou menos, na minha opinião, né? Enfim, essa é uma opinião impopular, e isso, sim, gera uma polêmica, sabe? Essa é uma opinião popular. Na minha opinião aqui, até a elite dele até agora, foi uma opinião bem popular, que é o segundo filme é o melhor de todos, o primeiro fica abaixo do segundo, e agora vai vir um terceiro. Eu tenho certeza que a opinião dele, o terceiro vai estar lá embaixo. Tenho certeza, quero ver, bora ver. Mas assim, só deixando claro, né, cara, que a opinião do cara aqui, bem legal, eles têm argumentos sólidos, sabe? Não é mais ou menos, não, o cara sabe opinar e é legal, maneiro, ele tem uma opinião maneira, bem baseada. Vamos ver. E agora, vamos para o lindíssimo, injustiçado... Injustiçado? Homem-Aranha 3, maluco. Homem-Aranha 3, pra mim, fica em B. Ele é maravilhoso. B, mano. Você vai matar, mas ele é maravilhoso e ele tem seus erros. De coração, pra mim, ele fica em A. Então bote em A, cara. Mas sendo justo, ele fica em A. Homem-Aranha 3 é complicado. Ele é um filme que eu vejo que o Sam Raimi, quando ele fala dele, ele tem muitos... Ele tem muita mágoa desse filme, parece, sabe? Ele tem uma tristeza, cara. Ele tem um negócio porque o que me entristece é saber que ele fez o melhor dele. É o seguinte, vamos lá. Você tá na escola, você tá na faculdade. Nossa, vai ser a pior comparação que eu já fiz na vida, mas vocês vão entender. Teve muitos problemas nesse filme mesmo. Você tem 2 trabalhos. Um dos trabalhos é de produção. Sei lá, mas você vai fazer um trabalho sobre Ben 10. É a coisa que você mais gosta na vida. E você vai fazer com muito amor. Tipo assim, você vai fazer, velho, eu amo Ben 10, então eu vou fazer de tudo pra ficar o melhor e eu vou fazer do jeito que eu quero. É um trabalho solo, você vai trabalhar ali com algumas pessoas que se conectam com você e você pode fazer do jeito que você quiser. Aí você tem outro trabalho que continua sendo sobre Ben 10. Mas aí chega alguém e fala pra você, não, mas a gente pode adicionar uma coisa sobre... A gente pode adicionar mais coisa. E aí a pessoa vai colocando a mão e vai mudando o seu trabalho. E o trabalho não é mais seu, é dela. Enfim, Homem-Aranha 3 é aquele filme que... Sofreu muito na produção, isso. Os produtores. Tá tudo ali, é um filme maravilhoso. Eu amo esse filme de coração. É um dos filmes que eu mais assisti do Homem-Aranha na minha vida. Mas ele tem os seus problemas por causa da Sony e do Avi Arad, que queria adicionar o Venom de qualquer jeito. Enfim, mas eu acho que é um dos filmes... Agora eu vou ser polêmico. Polêmico, caralho, é a minha opinião. Foda-se. Ó, tô bravo, filmes o quê? Homem-Aranha 1 e 2 tem mensagens lindas. Mas a mensagem de Homem-Aranha 3... O perdão? Os filmes do Homem-Aranha, ela é uma da... eu acho que talvez depois de Tasme seja a mensagem que mais me atinge. Eu não consigo assistir Homem-Aranha 3 sem chorar. Eu consigo assistir Homem-Aranha 1, Homem-Aranha 2 sem chorar. Mas Homem-Aranha 3 é, tipo, de lei que eu vou chorar. Maneiro. A cena, irmão, o quanto eu preciso na minha vida da cena da tia Perdoe a si mesmo primeiro. Peter em casa, na casa dele, sobre perdão, sobre como... Começa pelo mais difícil. Como o Peter, ele passa por um arco de ter que... O ego dele toma ele, sabe? Tem muita gente que fala, ah, não, mas ele é descaracterizado nesse filme. Cara, é o objetivo. O Sam Raimi fez o que o Rian Johnson fez com o Luke Skywalker em Star Wars, Os Últimos Jedi. Mas o Rian Johnson fez ruim, né? Peter, assim, numa escala muito menor. Mas ele fez isso com o Peter em Homem-Aranha 3, mano. O Peter de Homem-Aranha 3, ele é totalmente diferente do Peter que a gente viu nos outros 2 filmes. E o filme sabe... Mas tem uma razão pra isso. Sabia disso. Porque era pra gente ver o personagem que a gente tanto amou e a gente viu se desenvolver, a gente vê esse personagem sendo tomado pelo ego, que é uma coisa humana, que a gente sempre passa, mano. Quem nunca foi egocêntrico, quem nunca... E do Peter faz todo sentido, cara. De ego. E aí é você aprender que tudo isso tem consequência, ego tem consequência, e é o Peter aprendendo a lidar com os erros. Legal, a parte sombria dele, que ele não sabia que ele tinha. Mas o Peter, ele é uma pessoa que é injustiçada e que quando ele se vê numa posição de poder, é óbvio que ele vai ser alguém arrogante. Enfim, então pra mim, o arco de Homem-Aranha 3 é lindo, eu choro toda vez, porque é uma coisa que se relaciona muito comigo. Eu me recebendo perdão é muito legal, cara. 3 em muitos momentos da minha vida. Então é muito importante pra mim. Mas eu acho que ele é uma coisa que pode ensinar muito pra população de hoje em dia, sabe? Essa questão dessa gente, esse povo tudo na internet, assim, discutindo, estourando as pregas, assim, por causa de uma pessoa que pode ter simplesmente feito uma mínima coisa errada. Filme sobre perdão, mano. Muito legal, cara. Destruída pelo mundo, assim, inteiro. Isso é uma coisa que eu acho que muita gente aqui, tipo, tá vendo esse vídeo, já deve ter passado por alguma coisa assim. Seja na internet, seja no mundo real, seja na sua própria vida. Tipo, você ter feito alguma coisa e as pessoas agirem. Exatamente. A pior coisa de todo o planeta. A internet não tem perdão, né, cara? Isso é uma coisa que eu acho que Homem-Aranha 3 ensina. Tipo, ninguém é perfeito, sabe? Ninguém é perfeito. Todo mundo... Tipo, acho que essa é a pergunta que Homem-Aranha 3 olha pra você e fala, tipo, quem é perfeito, cara? Pausei aqui. Olha, cara, interessante a opinião dele. Eu concordo com basicamente tudo que ele falou, tá ligado? E por isso mesmo, eu não acho que esse filme merecia estar no B, sabe? Realmente, assim, minha opinião pessoal, né? Ele falou, de meu coração, eu acho que deveria estar no A. Botava no A, cara. Pô, que medo é esse? Põe no A aí. Você não acha que o filme é muito maneiro? Merece um A, sabe? Na minha opinião. Merece ter mais, na verdade, né? E isso é uma parada muito legal, né, cara? Porque
diretor, ele trouxe uma discussão muito interessante que a gente não viu mais nenhuma vez, assim, em filme de super-herói, que é uma discussão muito realista, né, cara? Que é tipo assim, no segundo filme a gente tem um Peter que ele leva fora de todo mundo e, mano, a vida dele só decai, sabe? Ele só perde de todo mundo, sabe? Todo mundo pisa nele. Só que aí o Homem-Aranha começa a trazer essa aceitação, o público começa a gostar dele e ele começa a inflar o ego dele. Fala muito sobre o narcisismo do próprio Homem-Aranha, né? Narcisismo é uma questão de você se achar, maneiro de você se achar demais, entendeu? E é isso, né? Você vê a galera, Homem-Aranha, Homem-Aranha. E aí, pô, a galera me ama, velho. Então, um cara que não tinha nada, que era um nerdão, que todo mundo chutava ele, que todo mundo desprezava ele, agora tem tudo, tá ligado? A cidade ama ele, o mundo ama ele. Então, isso é legal como ele trabalhou essa questão do ego do personagem. Um cara muito simples, que não tinha nada, que ninguém gostava dele, agora de repente todo mundo ama ele. Eu acho isso muito legal. Isso sobe a cabeça dele, não sobe só quando o simbionte pega ele, né? Já antes, assim, quando ele conversava com a Mary Jane, né? Inclusive tem uma cena de discussões ali que a Mary Jane quer falar sobre a peça dela, né? Que ela foi rejeitada, que a crítica tá indo mal, e o Peter só consegue falar dele, né? O Peter, não, mas isso é normal, sabe? Quando eu tô de Homem-Aranha, o pessoal fala muito Homem-Aranha, Homem-Aranha. Inclusive é curioso, né, cara? Que o público vê essas cenas da Mary Jane pedindo uma atenção do Peter como, namorada chata, namorada chata. Não, cara, ela realmente tava cobrando o mínimo que uma namorada poderia pedir de um namorado, ou vice-versa, sabe? Tipo, cara, você poderia não falar de você hoje, sabe? Você poderia conseguir entender o meu lado e a gente, sabe, distrair, você me ouvir, sabe? Entender como eu tô mal. E o Peter só conseguia pensar nele, sabe? E é claro, ele pensava nela também, tentava dar uns conselhos pra ela, mas muitas vezes ele se desviava a atenção falando do Homem-Aranha, você vê isso várias vezes, né? O ego dele tava tão inflado, né, que, por exemplo, ele beija a Gwen na maior inocência, né? Ele falou, vai ser maneiro, vai ser show. Ele não queria trair a Mary Jane, ele não tava pensando nisso. Ele tava falando, a galera vai gostar, pô, mano, tá saindo de bola aqui, tá divertido. Então isso é uma parada muito maneira. Trazer essa discussão sobre um super-herói. Em um lugar, no segundo filme a gente tinha a depressão do herói, agora a gente tem a vanglorização, sei lá, da própria pessoa, sabe? O narcisismo do herói. Então eu acho isso bem interessante quando ele pega um simbionte, se agrava. É uma discussão muito legal. E depois vem o perdão, né, cara? Que é a mensagem desse filme. Quando o cara tem que se perdoar pelas merdas que ele fez, né, cara? E o Peter faz muita merda. E ele vê os erros dele, ele quer o perdão dele. E esse filme, do terceiro filme, né, cara? Ele termina de uma maneira calma, de uma maneira... em clima de perdão, sabe? Não é ele jogando T e tal, ficou tudo bem, não. Ele dançando com a Mary Jane num clima mó tranquilo, sabe? Tipo, pô, apesar de tudo, a gente se gosta ainda e vamos tentar de novo, vai. Bem legal isso, né, cara? Perdão do Homem-Areia, uma cena de perdão, o cara fala assim, mano, eu não queria fazer isso e tal. E o Peter, mano, eu te perdoo, cara. Não só perdão do Homem-Areia, que é super emocionante, perdão do Harry também, que fez muita merda também, e o Peter ainda assim perdoa ele porque eles são melhores amigos, cara. Aquela cena que ele chega pra salvar o Peter, cara, eu acho tão legal, cara, tão maneiro. Pra mim aquilo ali é o Vingadores Ultimato da época, tá ligado? Tipo, o Harry chegando e eles lutando juntos, cara, desde o primeiro filme, assim, construindo essa amizade, eu acho incrível, eu acho, mano, eu tô até arrepiado aqui, mano, tô até arrepiado aqui, quando todo mundo, uai, o Harry vai lá, derrota o Homem-Areia, e o Peter vai lá e derrota o Venom, mano, eu acho muito legal. Enquanto o Norman morreu tentando matar o Peter com o próprio planador, o Harry morreu com um planador tentando salvar o Peter, né, cara, eu acho isso muito legal. O Venom, ele é um personagem que realmente merecia mais, ele merecia um filme só dele como vilão, mas ainda assim eu gosto dessa adaptação, eu acho que foi ok, sabe, é um vilão maneiro, um vilão que não era pra ser, caralho, o vilão em si, né, tipo, tava junto com o Homem-Aranha, era um vilão que dividia com outros dois vilões, e eu acho que todos os três foram bem aproveitados, os três tiveram seus arcos, os três tiveram sua importância, então eu acho que foi um ótimo filme, ainda mais com os problemas da produção dele, sabe, então o cara fez arte com aquele ali, as cenas de ação são maravilhosas, as cenas de ação são muito maneiras, o arco dos personagens são perfeitos, então eu acho que sim, esse filme merecia mais, mas aqui é a tier list deles, claro, né, a opinião deles, eu tô dando a minha opinião em relação à opinião deles, mas eu não discordei de nada, o cara tá falando super bem, né, a gente tá bem, assim, simultâneo, assim, com as opiniões, eu achei legal que ele não cacetou o Homem-Aranha 3 como muita gente faz, sabe, quando vai opinar do Homem-Aranha 3, lixo, fala como se fosse o pior filme do mundo, caraca, mano, Super lixo. vocês assistiram o mesmo filme que eu? Porra, tá. Enfim, né? Vamos lá pro The Amazing Spider-Man, né? Que ele ia falar agora. Olha só, o História com Homem-Aranha é um dos filmes que eu menos lembro. Admito, eu tenho que assistir esse filme de novo pra opinar. Então vou seguir aqui a opinião dele e vamos ver o que ele ia falar. Vai ficar com Homem-Aranha 3. Por quê? Tasme. Porque é mais um filme que ele tem uma ideia e uma mensagem muito boa. É um filme que mexe muito comigo porque ele fala de pai, basicamente. É uma coisa que mexe muito comigo. Você fala de relações pai. Ele é bem focado em pai, verdade. Peter muito quebrado. E é por isso que eu me identifico muito com esse filme. É o filme do Homem-Aranha que eu mais me identifico. Você tem um... Bota o áudio aí, editor. Ai, não, porque fica usando... Ai, sentimental, você vai pelo sangue. Vou, caralho! Eu vou pelo Tá que eu certo. quiser, pô. O canal é meu, Tá caralho. certíssimo. Mano, me encheram muito o saco no vídeo de Tasman. Ai, mas o cara tá usando sentimentalismo. Com certeza, velho? tem que usar Óbvio mesmo. eu tô. É meu vídeo. Pô, o canal é Eu dele. gravei, eu paguei edição. Então,
Sei lá, vai lavar, vai subir a árvore. Faça o seu canal e opine sem o sentimentalismo, Não, cara. É sua opinião. Você que tá reclamando. E eu acho que é um filme que ele tem uma mensagem muito boa pra pessoas quebradas. A gente vive numa geração que é a geração mais quebrada que já existiu, assim. É a geração com mais problemas psicológicos, certeza. é a geração com mais casos de depressão, a geração com mais casos de ansiedade. E esse Peter, ele é uma pessoa que tem diversos problemas psicológicos diferentes. Ele tem diversos traumas, e a gente é uma geração com muito trauma, e a gente é a geração que começou a lidar com esses traumas. E a gente começou a dar mais importância pra esses traumas. E esse é um filme que ele traz um Peter que é um reflexo dessa geração. É um Peter que ele foi abandonado pelos pais. Ele tem ainda essa mágoa de ter sido abandonado pelo próprio pai. Ele procura durante todo o filme por uma figura paterna. Ele vai, ele corre, ele vai atrás. Ele procura uma figura paterna em todos os lugares possíveis. No Dr. Connors, no George Stacy, mais pro final. Mas no final das contas, a figura paterna que ele precisava era o tio Ben, que tava ali todo esse tempo e que ele perdeu justamente porque ele estava procurando por uma figura paterna inexistente. É sobre Legal, como a gente interpretação. idealiza pessoas. É um filme com tantas camadas. É um filme sobre paternidade. É um filme sobre idealização. Porque o Peter, ele vai idealizando uma figura paterna, uma pessoa que não existe. Ele idealiza o pai dele como alguém incrível, que era aquele cientista louco e tudo mais, que era o cara mais incrível e que, ai meu Deus, aconteceu alguma coisa com ele. E no final das contas, ele tinha ali do lado dele o que ele precisava e ele nem precisava pensar tanto sobre o pai dele, porque já foi. O pai dele morreu, ele precisava seguir Só em que frente. E aí vem o espetacular Homem-Aranha. Exatamente. Principalmente essa ideia, transformando os pais dele nos espião da Oscorp que foram mortos naquele jatinho. E aí, E o pai dele tava vivo na cena cortada, né, mano? Ainda bem que cortaram. Meter isso. Mas enfim, eu acho que é um filme que ele mostra muito a evolução do Peter como alguém que erra, como alguém que sofre, como alguém que ele não aprende que com grandes poderes vem grandes responsabilidades de primeira. Ele demora pra aprender, ele demora muito tempo pra aprender, inclusive. Uma hora de filme. Exatamente, e eu não culpo ele, mano. Imagina você aí, matam o seu pai e aí você ganha os poderes que você pode ir atrás dessa pessoa. Com certeza, mano. né, Pode ir cara? atrás de quem te machucou. Só que aí na cena da ponte, o Peter, ele, quando ele salva um menininho, ele Muito legal descobre essa cena, que, né? Eu posso fazer o que ninguém Ele dá a máscara pro menino usar, é mó legal, E cara. aí tem essa cena maravilhosa do Peter se tornando o Homem-Aranha. Ele se torna, ele não tem de um momento pra outro grandes poderes, grandes responsabilidades. Uau, ele é um Homem-Aranha. Não, ele... Toda uma sequência de acontecimentos pra isso acontecer. Isso é muito bom, cara. lindo, cara. É lindo, é lindo. Eu choro igual uma criança nesse filme. Eu choro igual uma idosa. Você que enche o saco. Ai, mas ele é skatista, ele é... Ai, como que ele sofria bullying? Ele é Concordo com bullying, ele. é estranho. Concordo Ele plenamente, fica com cara. as caras dele. Ele fica sentado na cadeira com a cabeça baixada, olhando pra cima, desenhando no mano. fundão lá. Ninguém vai dar bola. Exatamente. Mano, E tipo, atualmente, na época que a gente vive, tipo, a pessoa que é zoada é o estranho, sabe? Não é o nerd, não importa se é ele é o bonito. Exatamente. bizarrão, se ele é feio. Não, quem é zoado hoje em dia é pessoa estranha. Cara, o Mate deve ter sido zoado no colégio. Eu fui zoado no colégio. Sim. Eu tenho marcas de que me zoaram no colégio até hoje, cara. Esse é o Peter de Tasby, sabe? É a pessoa estranha, é a pessoa que, tipo, a galera olha de longe e fica tipo, cara, olha esse cara que estranho. Ele fica tudo sozinho, no fundão, lá na Ele sala, era bem com esquisito um desenho mesmo. de luta livre dele, tipo, mano... Enfim, o espetacular Homem-Aranha é maravilhoso. Pausar aqui rapidinho. Muito legal a interpretação dele, de verdade. Eu não tenho uma opinião muito firme sobre esse primeiro filme, porque faz muito tempo que eu assisti. Eu preciso reassistir ele agora com esses olhos atuais, né? Mas esse é o filme que eu menos assisti, realmente. Pela Homem-Aranha 1 que eu menos assisti. Eu lembro que eu tinha achado ele um pouco chatinho. Tem muita cena à noite, eu achava que ele era meio escuro, esse filme. Eu não tinha muita vontade de ver ele. Mas legal essa interpretação dele. Quando eu for assistir de novo esse filme, vou assistir contra os olhos pra ver se eu consigo me conectar mais. Mas isso que ele falou, cara, super concordo com ele sobre essa parada. Ah, Peter skatista. Mano, essa é a crítica mais imbecil que já existiu na face da Terra. Ah, mano, nada a ver, Peter descolado porque ele anda de skate. Porra, realmente, descolado pra caralho, realmente. O cara é todo esquisito, tá ligado? O cara é cheio de problema, fica procurando figura paterna, o cara é todo machucado psicologicamente, mas ele anda de skate e é descolado. Fala sério, né, cara? Fala sério, que crítica idiota, tá ligado? Tem gente que enche o saco com isso. Não tem porra nenhuma, nada a ver essa parada, sabe? É procurando um defeito no filme do Peter do Andrew Garfield, que é maravilhoso. Peter Parker do Andrew Garfield é muito maneiro, muito legal mesmo. Até mais semelhante que o Tobey Maguire em muitos momentos, sabe? Mais semelhante a material original, que é um Peter que não leva desaforo, é um Peter que tem movimento, que tem atitude, que tem um carisma forte, diferente do Tobey Maguire, que é um Peter também muito legal, só que é um Peter que, pô, o Peter do Tobey Maguire, ele sofre bullying até na faculdade, tá ligado? É uma parada assim que, tipo, caramba, e ele cala a boca, sabe? Ele não fala nada, sabe? Todo mundo pisa no Peter do Tobey Maguire. O Andrew Garfield, ele dá um comeback, ele de vez em quando, né, com Flash lá, e ele se posiciona, ele vê uma parada na escola, uma justiça acontecendo na escola, ele fala, ô, mano, solta o cara aí, mano, solta o cara aí. É legal essa parada, sabe? O Peter tem várias qualidades e é uma releitura muito interessante de um novo Peter, né, cara? A gente já tinha um Tobey Maguire e a gente teve essa versão diferente do Andrew Garfield que
que, pô, mano, sempre foi um Homem-Aranha espetacular, sempre foi um Peter Parker espetacular também. Ah, mas é o melhor Homem-Aranha e o Peter Parker não é. Não, cara, ele é um Peter Parker excelente também, cara. E aquela coisa, né? A galera só tá prestando atenção agora nisso, depois saiu o Homem-Aranha 3 aí do Tom Holland, né? A pessoa, ah, mano, não é que esse Homem-Aranha é legal? Sempre foi! Enfim, vamos lá pra explicar o Homem-Aranha 2, que é um filme que realmente tem uns probleminhas. Ai, esse Harry Osborn, esse Duende Verde no final, essa aparência do Electro, ai, tem tanta coisinha... Mas ao mesmo tempo é um filme bem espetacular, cara, convenhamos. Os efeitos visuais e as lutas desse filme, o traje do Homem-Aranha, o Peter Parker, o romance com a Gwen, pra mim sobressai muitos dos defeitos desse filme. A única coisa que é realmente difícil, assim, é o Harry Osborn, mano. Eu gosto muito do Harry Osborn, acho um personagem muito maneiro, ainda mais como Duende Verde. E nesse filme é complicado. Enfim, vamos lá, né? Vamos ver aqui a opinião dele. Eu não vi onde ele botou o Homem-Aranha, o Espetacular Homem-Aranha 1. Ele botou o Espetacular Homem-Aranha 1, páreo com 3. Que seguindo a lógica dele, eu concordo, sabe? Seguindo com a lógica dele aqui, né? O Homem-Aranha 3 pra mim estaria acima, né? Mas seguindo com a lógica dele faz sentido. Caraca, ele botou o Homem-Aranha 2 no D. Calma aí, cara. Agora indo para Tasme 2. Ai, eu ai. já sei onde eu vou colocar. Você vai me matar. acho Mas eu vou colocar em D. D? Desculpa. Cara, é um filme ruim, mano. Desculpa. Você mano. acha, cara? Mano, Eu, nesse caso, eu concordo. cara, ele é um filme ruim. Peraí, o mas cenário é dele muito mudou? divertido. É um chroma key, né? Caramba. Vou mandar real aqui, talvez me zoem por isso. O chroma key tá mas perfeito. Eu amo também, velho. É muito Ele tem divertido. ideia. Ou será que ele mudou de cenário mesmo? Ele tem ideias que é tão ruim quanto qualquer coisa que já fizeram de merda com a Homem-Aranha na história. Nossa, aquele bagulho lá do sangue, credo. O bagulho Nossa, do escolhido. velho, Aquela cena o passa, eu metrô. tenho vontade de ir editar o filme e cortar. Essa cena podia ser bem cortada mesmo. Em específico, que o filme é focado em tempo. Eu acho que, tipo, era pra ser a temática principal do Mark Webb, porque vocês percebem que durante o passar do filme tem muito shot de relógio nesse. Tem muita coisa sobre tempo. Tipo, mano, o filme ele abre com um shot de um relógio, tá ligado? Eu acho que o tempo é um negócio que, tipo, eles tratam muito nesse filme. Tipo, a questão do Harry, ele ter tempo antes dele morrer, que ele tem que ir atrás da cura. A questão do Peter ter esse último tempo com a Gwen antes de ela ir embora da Inglaterra. Daí, quando o Peter vai atrás de, tipo, não deixar entrar, mas querer ir com a Gwen pra Inglaterra, eu acho que é, tipo, como se ele estivesse tentando dar um pause no tempo, sabe? É como se ele quisesse, tipo, pausar o tempo, assim. Tipo, como se ele quisesse, tipo, mano, eu não quero que o tempo passe. Eu vou fazer de tudo pra eu conseguir parar esse tempo. No final, o Peter, ele tá tão desesperado em tentar, tipo, controlar o tempo, que ele literalmente, ele segura o tempo na torre do relógio. Ele literalmente, ele segura Legal as rodas, ele segura as engrenagens, ele segura o relógio. Muito legal isso. Que, tipo, mano, o tempo olha pra ele e fala, tipo, cara, você não consegue mais segurar isso daí. Que é a hora que a Gwen morre, que deu tempo para. Aí quebra Muito o legal. relógio. Muito legal essa O interpretação. tempo para e acabou. Esses dois, ambos têm temáticas, sabe? Um é sobre pai, o outro é sobre tempo. Não só sobre pai, mas figuras idealizadas. Enfim, tem muita coisa em Tasme 1. E o 2 é sobre tempo, por exemplo, como você falou. Mas essa trama acaba ficando ofuscada porque a Sony, ela queria fazer um filme que introduzisse o Sexteto Sinistro, que colocasse nesse mundo. Enfim, aí é um filme que tenta adicionar coisa que não precisava. E podia ser um filme muito melhor porque ele tem muitas qualidades. Ele O tem humor muitas é coisas muito boas. bom, ele é muito colorido, ele tem muito uma ideia. Ele tem uma ideia do Homem-Aranha mais leve, humorista, mais por exemplo. humorista. O Homem-Aranha do Andrew é muito bom. O Andrew, a atuação dele, pô, o Andrew, Atuação é o melhor corporal, ator que já tocou perfeito, no Homem-Aranha. Ele tem a atuação dele assim. Debaixo da máscara é sensacional. perfeito. A Na cena morte da morte da da Gwen. Gwen é tipo assim, mano, o jeito que ele age, como ele não aceita aquilo, sabe? Eu acho que até ele namorar com a Emma Stone na época ajudou, Nossa, ajudou um pouco bastante. na atuação Mano, o Mark dele. Webb deve ter olhado pra ele e falar, tipo, mano, imagina que a Emma morreu aí, Andrew. Tá ligado? Muito bom, O cara Tipo, quebra, ele manda muito bem naquela cena. Ele manda bem demais. Então, assim, é um filme cheio. mano, mas de no D- problema. Eu acho que eu vou mandar um hot take aqui. Ele pode ser jogado por isso. Mas eu acho que o Electro é um vilão muito bom. Mas ele Concordo, é injustiçado concordo. pela sociedade, ele é injustiçado pelas pessoas. E, tipo assim, é um personagem quebrado como o Peter de Tasme 1, sabe? Ele é alguém quebrado que... Ele parece, não totalmente, mas ele parece um pouco o Peter do primeiro filme, sabe? Sim. Ele é um outsider, ele é isolado. Ele é o Peter do primeiro filme que... Ele não tem ninguém que realmente... Não deu certo, né, não cara? tem amigos. O Peter de Tasme 1 não tem amigos. Até não a tem mãe nenhum dele amigo além odeia da Gwen. ele, sabe? Tipo, tem aquela Cena deletada que a mãe dele... Mostram que não deveria ter deletado. Esse filme tem muita cena deletada que ajudaria bastante no plot. Deixa eu pausar aqui. Ele falou várias coisas aqui que eu concordo, né? Inclusive essas coisas que ele mencionou, que justamente eu acho ele um filme muito legal, sabe? Ele tem os defeitos, mas as qualidades dele são tão boas, na minha opinião, que eles tornam o filme muito bom, sabe? Isso é uma parada importante. Os defeitos, ele realmente traz o filme lá pra baixo, o filme fica um lixo, tanto defeito que ele tem, que o filme desce de qualidade, ou ele tem mais qualidade do que defeitos, e aí ele se sobressai. Na minha opinião, esse filme aqui, ele é o filme que melhor representa, assim, o Homem-Aranha, no sentido, assim, o personagem. O Homem-Aranha nesse filme, cara, ele tá perfeito, cara, sinceramente. O Homem-Aranha, o Peter, eles estão
maravilhosos, cara. Eu achei muito legal mesmo como o Andrew Garfield, ele melhorou muito ainda assim, a atuação dele corporal tá perfeita. O Homem-Aranha piadista, ao mesmo tempo ele fica tenso e você sente na expressão corporal dele. O ator, pô, é extremamente bem dirigido, sabe? E o Andrew Garfield, claro, né? Ele, mérito dele também. Então, tipo assim, é uma parada muito legal. O romance, pra mim, é muito bem colocado. Tanto que o pessoal elogia pra caramba o romance nesse filme, no filme anterior, é muito bem estabelecido. A cena que a Gwen morre, cara, pô, é emocionante pra caramba, sabe? Então, é um filme muito emocionante, é um filme muito emotivo. E eu acho isso muito legal. As cenas de ação, mano, também, caraca, mano, atropela do primeiro filme, na minha opinião. Atropela do primeiro filme. E a gente tá falando do filme de herói, né, cara? Tem que ter cenas do herói sendo foda, cenas de herói emocionante. Eu acho que esse segundo filme sobressai muito. Questão visual, ele é mais colorido, ele é mais divertido. Tem essa mensagem do tempo que o cara falou, pô, mano, muito bem interpretado, assim. Eu não tinha parado pra pensar a fundo nisso e ele trouxe várias alusões. Eu falei, pô, mano, o filme melhorou ainda mais pra mim, sabe? É uma parada muito legal mesmo, cara, muito legal. Eu acho esse filme melhor que o primeiro. O Homem-Aranha tá melhor representado, o romance tá melhor, a cena de ação tá melhor. O único problema pra mim é o plot do Duende Verde. Os plots dos pais é uma parada complicada porque, assim, era uma parada que parecia que o cara ainda queria terminar. A franquia acabou e ele não encerrou esse plot dele, sabe? No terceiro filme eu acho que ia ser mais explorado. Então é até meio injusto criticar isso porque a gente não viu a resolução disso, entendeu? Mas sim, a gente pode considerar que é um defeito do filme. Também acho que poderia cortar aquilo ali facilmente. Pô, ainda bem cortar a cena que o pai do Peter tá vivo ali no final. Nossa, que cena horrível. Eu não consegui terminar de assistir essa cena de tão... que ela é, sabe? Essa parada dos pais espiões do Peter é uma coisa que existe. Eles eram espiões da SHIELD, se eu não me engano, né? Então até uma parada que é, de certa forma, fiel, né? E é uma parada interessante também, uma abordagem interessante. A gente, na trilogia anterior, a gente não tinha nada sobre os pais do Peter e aqui a gente tem. Então é uma parada que traz uma diferença entre uma franquia e outra, né? Que eu acho que é importante, né? Trazer essa parada diferente, mas que realmente não faz tanta diferença no filme, né? Até porque, como eu falei, né? O plot não foi concluído, então é meio injusto ficar falando, né? Eu acho que ser concluído depois com aquele cara misterioso, enfim, né? E, cara, muito interessante, ele falou do Electro, também acho o vilão Electro um vilão muito legal, cara, muito interessante. Eu acho que as pessoas acabam perdendo muito da proposta do Electro, né? De ser um cara que, pô, o pessoal acha assim, mas ele é muito caricato, mas, mano, existe pessoas que nem o Electro, sabe? Que nem aquele Electro, que realmente, que é assim, sabe? Que leva fora, que fica assim, não, tudo bem, tá? E fica imaginando cenários impossíveis, que tem um certo tipo de esquizofrenia, sabe? Né? Um grau, e ele tem, com certeza, né? Você vê que na própria música dele, as vozes ficam falando na cabeça dele, né? É uma parada que é passada até na música. E ele fica falando sozinho, né? Ele fica nessa psicose, nessa psique. O problema desse Electro, né? Nem ele em si. É, infelizmente, o rumo que a música do Electro toma. Que é o quê? A música do Electro é foda quando ele estoura, né? Mas ela fica naquele tonzinho idiota, sabe? Aquele tonzinho bobinho, né? Que fica... Que é tipo um tom que é pra deixar bobo o Electro, né? Então tem uns momentos que ele tá surtando e que ele tá levando um fora, que ele tá se achando o inferior, e a musiquinha bobinha tocando atrás. E acaba que você não leva a sério isso, porque a música te faz achar a cena idiota, entendeu? Até na cena deletada da mãe dele, que é uma cena que, pô, você podia levar a sério se a música fosse tensa naquele momento, né? Mostrando que a mãe dele desprezava ele. Não, música bobinha, aí você fica assim, você acaba não levando a sério porque a música não te leva. E a música, a trilha sonora, faz toda a diferença. Mas pulando essa parte aí que é muito importante e realmente traz o vilão do Electro lá pra baixo, precisamos falar da música fodona dele, né? A trilha sonora desse filme é espetacular. Pra mim, sobressai do primeiro filme. Mais uma qualidade desse filme. Cara, eu tô acabando opinando demais. Mas enfim, eu tô opinando aqui, mas eu quero dizer mais uma vez, cara, que muito legal a opinião do cara, muito legal mesmo, a opinião dele. Tô só opinando por cima, né? E a gente vai debatendo aqui, isso é normal. Todo respeito aí a opinião dos caras. Os caras mandam muito bem, legal demais ver a opinião dos caras. E eu poder também dar a minha aqui. Um dia eu faço uma Terra Elite aqui, Enfim, vamos lá pro Homem-Aranha Homecoming. Eu vou falar bem aqui, logo de cara. Esse, pra mim, é o pior filme do Homem-Aranha que existe. Pior filme do Homem-Aranha que existe. Esse filme, pra mim, ele é um lixo completo. Mas o Homem-Aranha, o Tom Holland 2 lá, aquele que é todo cheio... Mano, esse filme, ele é cheio de defeito e acontece umas merdas impressionantes. O personagem é super idiota, mas pelo menos ele é divertido de assistir porque tem um mistério que engole aquele filme. Mas esse Homecoming aqui, mano, é uma vontade de fechar toda hora, sabe? É uma vontade de... chato. Sabe aquela cena do Peter do Homem-Aranha 3, ele no telefone? Ele... Essa cena sou eu assistindo o Homecoming. Vamos ver como é a opinião dele aqui, né? Agora, Spider-Man, Homecoming, Homem-Aranha de Volta ao Lar. Meu Deus. Esse filme é maravilhoso, cara. Pelo amor de Deus. Eu coloco ele na frente. Não, ele tá zoando, né? Inclusive, eu acho Homem-Aranha de Volta ao Lar, tipo assim, ele é um filme que... Não acredito. Ele não tem o peso emocional como os outros... Nossa, mas ele é um filme muito gostoso de assistir, cara. Ele é um filme muito leve, que ainda traz essa questão da responsabilidade, mas ele é um filme leve, é um filme tranquilo. Você tá num dia que você quer ficar feliz, bota esse filme, descansa. Vai lá assistir, vê o Peter fazendo as bobeiras dele, errando mesmo. Ele é um adolescente.
adolescente, tá na idade, tem Tony Stark, tem Um pouquinho! não é Um pouquinho! não é outro certo filme aí. Então, cara, é um filme... O filme é amor, basicamente ao redor do Sr. Stark, cara. essência, é um filme sobre expectativas, é um filme sobre quando você tá na idade do Peter, você quer ser mais do que você é, você quer ser como as pessoas que você admira, como seus ídolos, sem perceber que na real eles tiveram um caminho enorme pra chegar onde eles chegaram. O Peter, ele olha pro Homem de Ferro, pro Capitão América, e ele pensa, mano, eu quero ser igual a esses caras, eu vou pegar o Abutre agora porque eu vou ser digno de ficar perto deles. Só que ele esquece de analisar a jornada que todos eles tiveram pra chegar onde eles chegaram. E o Peter passa por essa jornada, tanto que no final, quando ele pede pro Tony Stark, quando ele fala pro Tony Stark, eu vou ser o amigão da vizinhança por um tempo, é quando o Peter reconhece, velho, eu não tô pronto ainda pra essa grandiosidade. Eu preciso Siga meu caminho. ficar aqui embaixo, preciso seguir meu caminho, ficar aqui embaixo um tempo, aprender. O povão precisa de mim. É o filme que ele Aí no filme seguinte, foda-se. E eu acho isso uma coisa muito legal, porque os outros filmes mostram o Peter, assim, ajudando pessoas, obviamente, mas esse é o primeiro filme que realmente põe o Homem-Aranha como um amigão da vizinhança mesmo. Ele tá lá no Queens, trabalhando ali naquele Na minha opinião, não. específico. Ele nem vai pra Nova York até o final do filme, sabe? Não foi até agora, Então, por sinal. exatamente. Foi até pra Europa, mas não foi pra Nova York. Mas até pro final do filme ali, é lá que ele vai pra Nova York, ali pro Caraca, eu não esperava essa, sério mesmo. puta no avião e tudo mais. Tem que ele ficar em Staten Island ou Coney Island, acho que é Coney Island. E o pessoal julga o John Watts, mas eu acho que ele faz coisas muito boas. Não faz, cara, sério mesmo. Nesse filme específico. Deixa eu pausar aqui rapidinho. Cara, admito que eu fiquei surpreso com a sua opinião, mano. Fiquei surpreso com a sua opinião. Claro que eu discordava de algumas posições dele no anterior, mas essa daqui eu discordo. Assim, eu discordo, mas entendo os argumentos. Esse daqui, caranca, sabe? O John Watts, pra mim, ele erra de todas as maneiras no Homem-Aranha, na adaptação dele, cara. Porque, assim, primeiramente, né, vamos começar com uma coisa. Os filmes do Homem-Aranha, ele tem que ser épico. Ah, mas ele é amigo da vizinhança. Mesmo assim, ele pode ser amigo da vizinhança, um filme simples, mas ao mesmo tempo épico. Assim como o filme do Tom Maguire, ele era um cara simples, ele era um cara normal, ele era um cara que tinha problemas humanos, mas ao mesmo tempo, porra, mano, todo filme tem uma cena épica pra caramba, todo filme é um espetáculo, tá ligado? Tem cenas incríveis de ação, tem coisas memoráveis, tem vilões incríveis, e assim, ele tem que ser realmente uma coisa fora da curva. O Homem-Aranha não é qualquer super-herói. O Homem-Aranha é o super-herói da Marvel, entendeu? Ele é o super-herói que mais lucra. Quando vem um filme desse que ele fala, você tá sem pretensão nenhuma, vai ver ali pra relaxar e tal, não era pra você assistir o Homem-Aranha não, nesse caso, sabe? Tipo, essa é a minha perspectiva. O Homem-Aranha tem sempre que ser um filme muito incrível, muito legal. Ele pode ter uma premissa simples, mas no final ele te entrega um espetáculo, sabe? Isso, na minha opinião, o Homem-Aranha não merece um filme raso, o Homem-Aranha não merece um filme, de boa, um filme relaxado. Não merece, cara, sinceramente. Eu acho que o Homem-Aranha, ele sempre precisa ser um filme incrível. E assim, né, cara, ele passou essa perspectiva do Homem-Aranha, né, dele ser um Homem-Aranha que ele quer impressionar, que ele quer chegar até o patamar do Capitão América e do Homem de Ferro, mas ele esquece do progresso, né, que eles passaram ali naquele caminho. E, cara, isso aí é até interessante, mas é complicado quando você enche o filme de Tony Stark. Não só Tony Stark, pode ser qualquer outro herói, sabe? Pô, mano, sério, o Homem-Aranha, ele tem uma essência. O Homem-Aranha, ele tem uma essência. Tio Ben sim. De novo, porque isso é a essência do super-herói. Você pode mudar os elementos como o Andrew Garfield mudou em relação ao Tom Maguire, como o Tom Maguire mudou em relação à base do super-herói, mas você não muda a essência do super-herói. Então, quando você tira o personagem mais icônico da história do Homem-Aranha, é o Tio Ben, é o personagem mais importante. Depois do próprio Homem-Aranha, é o Tio Ben, é o personagem mais importante. Então, quando você tira isso e muda pra um super-herói como o Tony Stark, que, convenhamos, ele só tá ali porque ele é o herói mais popular da Marvel, era o herói mais popular, né, do MCU, né? Então, quando você faz isso, pô, cara, você entende que eles fazem isso por questão de popularidade, não porque é uma parada narrativamente interessante pro personagem. Vê esse arco, sabe, do Homem-Aranha, pô, eu não sou nada sem uniforme, eu queria ser que nem você, e tu fica assim, caraca, cara, é complicado, cara, porque o Homem-Aranha, ele já devia ser um exemplo de responsabilidade. Claro que a gente tá vendo uma adaptação que, nesse filme, é justamente isso que eles querem mostrar, né, o Homem-Aranha se tornando maduro, mas não dessa forma, sabe, não dessa forma que eu acho que não devia ser. Vamos convencer uma coisa, as lutas desse filme, tem alguma luta realmente legal nesse filme? Eu acho todas as lutas bem abaixo da média, sabe, bem abaixo da média. Qualquer luta do The Amazing e do Tom Maguire, uma se esculacha qualquer luta do Homecoming. Mas a luta tem que ser fora? Tem, é um filme do Homem-Aranha, as lutas tem que ser incríveis, porra, sabe, então é uma parada que é importante sim. Eu acho que esse filme é decepcionante. O vilão Abutre é legal, eu discordo, acho o vilão Abutre totalmente sem graça, tá ligado? Mas tem uma plot lá, isso até é interessante com a menina que ele tá saindo, é legal, porque isso torna esses elementos do Homem-Aranha, né, que o vilão faz parte do ciclo de amigos da família dele, isso é legal, só que em geral o Abutre, pô, mano, sinceramente, eu achei um vilão fraquíssimo, todos os outros vilões pra mim engolem ele, exceto o Duende Verde do The Amazing Spider-Man 2, então, tipo assim, ele falha pra mim em tudo, realmente, o uniforme do Homem-Aranha, eu não acho legal esse uniforme, o Peter Parker do Tom Holland, eu acho uma péssima adaptação, a essência do Homem-Aranha foi deturpada, os amigos, os filhos de amizade, totalmente diferente. Queria que fosse igual? Pelo menos algumas coisas
assim, né? Pelo menos um Harry devia ter, né, cara? Na minha opinião, assim, enfim. É um filme que, justamente, isso que ele elogiou é justamente o que eu acho o que é errado. O Homem-Aranha tem que ser espetacular sempre, entendeu? Tem que ser épico, tem que ter uma mensagem incrível no final, tem que ser emocionante, entendeu? É uma parada, assim, que eu acho que esse filme, ele peca muito, entendeu? Peca muito. E, inclusive, né, cara, é um filme que é chato pra caralho, sabe? Ele fala que é um filme mais relaxado pra ti, e eu acho assim, cara, que é um filme muito chato, meu Deus do céu, eu não consigo assistir esse filme até o fim, meu Deus. Mas é um Homem-Aranha, né, cara, que ele já veio muito errado, na minha opinião, né? Vocês vê ele ganhando Guerra Civil, mano, o Homem-Aranha tava lutando contra o símbolo da América, o cara que salvou a América, sabe, esse? E luta contra vários super-heróis consagrados no mundo porque o Tony Stark pediu. Assim, é ferrado em tantas maneiras, sabe? Ele não tem questionamento, tipo assim, cara, mas aí, o que a gente tá fazendo aqui? Não, me explica, Capitão América, qual é o seu lado? Não tem isso, sabe? É uma bagunça. E aí esse filme, ele continua isso e... Ai, cara. Enfim. Mas assim, mais uma vez, a opinião do cara, eu discordei com todas as minhas forças isso aqui, mas deixa pra minha tier-list, né, opinar mais. A internet tá aí pra gente debater, respeitosamente, claro, né? Enfim, vamos pro Aranha-Verso. O Aranha-Verso, ele é esse, né, cara? Com certeza. Homem-Aranha no Aranha-Verso, pra mim, lembrando cara. que esse vídeo tá sendo gravado já depois que saímos o trailer de Homem-Aranha através do Aranha-Verso. Exatamente, Parte 1. inclusive, quase chorei assistindo. Homem-Aranha no Aranha-Verso, pra mim, é o melhor filme do Homem-Aranha. Homem-Aranha. Legal. Ó, aqui, ó. Ele tá Concordo junto que ele é um com filme Homem-Aranha 2 incrível. em S, mas ele tá na frente de Homem-Aranha 2. É o melhor filme do Homem-Aranha já feito na história da humanidade. meu né? filme Ele é favorito. muito bom mesmo, muito bom Eu mesmo. não consigo não mais filme. Cara, eu nem sei o que falar desse filme, porque assim, eu tenho um vídeo de 30 minutos falando dele. Enfim, eu não sei o que falar mais desse filme. Eu amo esse filme. Acabou. Vamos. Já, que bom que a gente chegou no filme ruim, né? Cara, eu vou criar uma nova sessão aqui. Pois é, Far From Home é a nova sessão abaixo do D. Pronto. Ele tá separado Eu entendo. É um filme que é horrível, é um péssimo filme do Homem-Aranha. Eu lembro o momento que eu percebi que eu gostava desse filme, mesmo ele sendo muito ruim. Vocês estão vendo? Eu criei uma sessão escrita Depressão. Depressão. O momento que eu percebi que eu gostava desse filme é um dia que eu estava na casa do meu pai, e aí a gente queria ver um filme da Marvel, e ele falou, eu não vi o novo Homem-Aranha ainda. Eu falei, como você não viu? Tipo assim, foi começo de 2020. Não, foi metade de 2020. Fazia um ano que tinha saído. Falei, como assim você não assistiu ainda? Vamos ver. Cara, eu botei com ele pra assistir o filme e, mano, foi um dos dias mais divertidos da minha vida. Tipo assim, foi Por que tá tão embaixo, legal. então? Foi muito legal ver aquele filme com ele. Tipo assim, eu dei risada. Eu fiquei vendo a reação dele com o Mistério sendo vilão. Tipo assim, tudo isso, cara. E eu percebi, mano, olha que da hora. Olha como eu tava conservando tanto ódio desse filme e ele tá proporcionando um dos melhores momentos que eu já tive, tipo, com meu pai, sabe? Legal, Tipo muito assim, legal, é mano. loucura. Muito Eu falei, velho, o filme não é tão ruim assim, ele é péssimo se você analisar, mas se você tiver com o seu pai ou com alguém legal que você conhece, ou até sozinho, e você só desligar sua mente um pouco e, tipo, aproveitar, você se diverte, entendeu? Obviamente tem coisas idiotas? Tem, mas eu não tento mais pensar nelas porque eu tô num ponto que eu não quero mais. Eu não quero mais esse sentimento dentro de mim, sabe? Eu queria também, pô, era Eu o te primeiro entendo. filme depois de Ultimato. Eu queria que ele mostrasse as consequências de Ultimato, velho. E nenhuma série mostrou, nenhuma da... Aí depois falaram, não, mas esse filme não vai mostrar, as séries vão mostrar. Não mostrou nada. Desculpa. Ele não sabe o que escolher, sabe? Tipo assim, se ele vai ser um filme sério... Ele vai ser um filme de O verdade. Soldado Invernal mostrou um pouco lá com o Falcão. Porque Homecoming sabe o que quer ser. Homecoming é um filme de... É um filme de colégio. comédia, É um um filme de filme de colégio, Que beleza. tem o draminha legal Esse ali não que a sabe gente se gosta. esse não sabe se quer ser colégio, se quer ser um filme da SHIELD, se quer ser um filme sério, se quer lidar com o Ultimato, porque eles ficam falando do blip toda hora. Ah, e não sabe o lembrando, que quer ser. Far From Home, que nem o Matt falou da consequência de Ultimato, a única consequência grande que Far From Home mostra pra gente é literalmente o Brad. Querendo comer MJ. É Que ele isso. quer pegar a MJ. É literalmente, essa é a maior consequência de Ultimato que Far From Home mostra pra gente, é o Brad. Foi essa tristeza, essa depressão, um dos piores personagens que eu já vi no filme Mas do o terceiro Homem-Aranha. ato me deu uma esperança muito legal pra No Way Home. Minha maior felicidade foi descobrir, que, pelo menos até agora, que o Brad não tá nesse filme novo. Graças a Deus. Ele não tá, não tem como ele tá No nesse máximo numa cena, Verdade. se ele aparecer, eu vou fechar minha cara, cara. Então, em ordem, temos os seguintes filmes do Homem-Aranha. Terminando o vídeo? Primeiro, depois a gente Vou terminar o vídeo lá pra antes de opinar. as considerações finais. Primeiro lugar, Homem-Aranha. Nem falou do Venom, ele cortou. Segundo lugar, Homem-Aranha 2. Terceiro lugar, Spider-Man Homecoming. Quarto lugar, Homem-Aranha 1. Quinto lugar, Espetacular Homem-Aranha. Sexto lugar, Homem-Aranha 3. Sétimo lugar, Venom. Oitavo lugar, Espetacular Homem-Aranha 2. E 182º lugar, Homem-Aranha Longe de Casa. Acabou. Tá. O meu ficaria tipo Homem-Aranha no Aranha-Verso em primeiro lugar. Segundo lugar, Homem-Aranha 2. Homem-Aranha 1. Tasme 1. Homem-Aranha 3. Homem-Aranha de Volta ao Lar. Eu gosto mais de Homem-Aranha 3 que de Volta ao Lar. Podem me perdoar. Daí, Tá certíssimo. Homem-Aranha 2. Venom e Far From Home. Lá embaixo do abismo, assim. Mas Abaixo eu do acho que inferno, em Venom 2 eu Satanás. acho que eu colocaria abaixo de Homecoming e acima de Homem-Aranha de Tasme 2. Confuso. Exato. Então, essa é a minha lista final. Vamos ver agora com o Homem-Aranha sem caminho para casa. Nossa, eu fico Sem falando... volta para casa. Eu fico falando sem caminho, velho. Toda vez.
toda vez, mano. Deviam mudar oficialmente esse nome pra Sem Caminho, porque eu não aguento mais errar. Sem Volta pra eu casa. acho que No Way Home vai ser um dos melhores filmes do Homem-Aranha já feito. Será que foi? Eu acho que ele vai ficar em terceiro pra mim. Eu vou mandar. Olha, o cara com a expectativa mais baixa. Substituir Homecoming pra mim. Enfim, pessoal, muito obrigado a quem ficou até aqui. E é isso. Obrigado, Guilherme, por ter participado. Foi muito divertido falar sobre os filmes do Homem-Aranha. Não, eu que agradeço. Muito bom, gostei do vídeo do cara. Valeu. Coisa Gostei. que eu mais gosto de fazer na vida. Gostei Com certeza. de uma Enfim, pessoal, perspectiva diferente que ele até trouxe. mais. Tchau. Pessoal tranquilo, mano, Olha. aparecia aquele pijama no vídeo pra falar que essa tier list mudou. Mudou, família, acabou. Ó, tô até Como assim? E aí? Avô, velho. Mas mudou, acabou. Homem-Aranha, Sem Volta pra Casa, se tornou o meu segundo filme Depois favorito Aranha do Verso, Homem-Aranha. Não tem jeito. Homem-Aranha, Sem Volta pra Casa, foi um filme que mexeu muito comigo. Talvez seja o hype, talvez daqui a um tempo eu mude de ideia, não sei. Mas Homem-Aranha, Sem Volta pra Casa se tornou pra mim esse filme maravilhoso, que vai ficar na tier list ali no S, logo depois de Aranha Verso, porque Aranha Verso pra mim é insuperável. Então, é isso, mudou aí, muda aí, editor. Muda tudo aí, muda aí, editor. O editor não mudou, ele não botou. Enfim. Olha, sobre o Homem-Aranha Far From Home, ele realmente é um péssimo filme, cheio de erro. É umas paradas assim que o personagem regride. Uma hora o Peter aprendeu a responsabilidade, na outra hora, nesse filme, ele é um idiota, sabe? Ele é um burro. O personagem é descaracterizado pra caramba. É uma tristeza, várias decisões que acontecem. Tem coisas que não fazem sentido, que desrespeitam o personagem. É assim, vou poupar meu tempo, sabe? Falando isso aí. Porque realmente esse filme tem muitos problemas. Mas sabe qual é a parada, né, cara? Quando a gente fala sobre um filme, a gente tem que também pensar pro outro lado. Ele é divertido de assistir, apesar dos erros, sabe? Tem filmes que tem muitos erros, mas você assiste e fala assim, mano, até que é legal de assistir. Assim como ele falou, sabe? Tem uns filmes que tinha. O filme do Far From Home tem muitos erros, ele com o pai dele se divertiu. Em comparação com Homecoming, na minha opinião, esse segundo filme me diverte mais. Porque como eu falei, cara, o mistério, ele engole o filme pra mim, sabe? É um vilão que ficou muito maneiro, sabe? É um vilão que trabalha o ego, um vilão egoísta, sabe? Ficou muito bem caracterizado e gera cenas de ações incríveis. Mano, aquela cena ali do mistério gigantão e um monte de clone do mistério e o Homem-Aranha naquele sonho, mano, aquele foi muito cômico, foi muito desenho. Então, assim, ele tem uma questão de divertimento. Claro que se eu for parar pra analisar friamente, falar, mano, esse filme é uma merda. Ele realmente é uma merda. Mas, pelo menos, ele me diverte mais. Eu quero assistir o filme pra ver aquela cena do mistério. Eu quero assistir esse filme pra ver aquela cena que o Homem-Aranha tá lutando contra os drones. Eu quero ver esse filme pra ver a cena que o mistério morre lá, enfim, né? Ele tem umas cenas mais interessantes, né? Ele termina com um gancho muito maneiro também. Então, assim, ele é um filme que me diverte mais, sabe? É um filme que me dá mais vontade de assistir do que o Homecoming. O Homecoming é só... Eu acho que pelo menos ele sobressai nisso. Ele sobressai nisso pra mim. O Homecoming, ele é um filme que tem mais qualidade, porque ele não erra tanto como esse daí, né? Mas, enfim, os dois filmes são abaixo da média, abaixo do que devia ser o Homem-Aranha, mas o Far From Home, ele tem uma qualidade que ele é pelo menos divertidinho de assistir, entendeu? Então, pra mim, ele fica acima. Sobre o Aranha Verso, cara, o Aranha Verso realmente é um filme incrível. Ele realmente merece o S, sim. É só uma pena, né, que ele não é um filme que é focado no Homem-Aranha que a gente conhece, né? O Peter Parker. Ele é um filme do Miles Morales. Então, não é como se ele fosse o filme do Homem-Aranha do Peter Parker, sabe? Ele é o filme do Miles Morales que tem o Peter Parker. Então, é como se fosse um de outro personagem até, sabe? É como se você comparar um filme do Capitão América com o Homem-Aranha e comparar com o filme do Homem-Aranha em si. Então, é meio complicado botar ele nessa mesma leva, né? Que são filmes do Peter Parker. Sobre o Venom, ele não opinou, né? E, enfim, eu não vou opinar também. Eu falo assim, o filme do Venom é divertidinho. O primeiro filme do Venom. Ele merece a posição que ele botou ali. Agora, o Venom 2... Só digo uma coisa, Venom! Agora falando sobre o vídeo do cara, enfim, né? Vídeo do canal Cérebro Espacial. Legal, cara, foi muito legal conhecer esse canal, um cara com opiniões sólidas. Claro que a gente discordou fortemente, mas é a opinião dele, eu tenho a minha opinião, mas gostei de ver. Legal, maneiro. É isso, sabe? Eu gostei de conhecer esse canal, o cara tem uma opinião maneira. E eu vou até me inscrever aqui, dar um like e acompanhando. Gostei de ver mesmo, realmente. E é isso, né, galera? Quiser que eu veja mais vídeos desse canal, me falem, vídeos de outros canais que opinam sobre filmes em si. Eu gosto muito de opinar sobre filmes de super-heróis. Então, se vocês quiserem saber mais sobre isso, quem sabe eu faço tier list aqui também, da minha opinião, é só mandar que nós reage, não é mesmo? Valeu, galera, até mais!